Olá pessoal, bem-vindos a mais um Mundo para Iniciantes. Hoje eu estou aqui com um convidado diretamente do Brasil, que é o William Tavares, e ele vai contar pra gente a experiência dele tentando tirar a carta polaca. Spoiler, ele não conseguiu, então nós vamos contar esse caminho, porque ultimamente o pessoal no Brasil ficou muito empolgado com essa história da carta polaca e muita gente entra em contato comigo querendo saber se eles vão conseguir tirar a carta polaca. Então tem vários detalhes. Eu demorei para fazer esse vídeo porque eu estava esperando o governo da Polônia ser um pouco mais claro em quais são as regras para conseguir fazer a carta polaca, mas não teve mais nenhum outro desdobramento ou regras. Então vamos falar aqui com uma pessoa que teve toda essa experiência e tentou o processo. Tudo bom, William? Joia, Obrigada tudo por bem? participar aqui hoje. Fico agradecido pelo convite. Então, você pode contar um pouquinho aí da sua vida no Brasil, como que é a sua relação com a Polônia, no que você trabalha hoje, estuda, o que você faz? Vamos começar pelo começo, então. Ok, de profissão eu sou design gráfico, mas atualmente só estou estudando, né? É, meus, meu lado paterno todo é polonês, os quatro bisavós. Cresci com meu pai, ouvindo meu pai falando polonês com a família. É isso. Então, para quem não sabe o que é a carta polaca, deixa eu dar uma introdução rapidinha aqui, então. Eu tô com o site da carta polaca na Wikipedia aberto aqui na minha frente. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser ler. Mas então a carta polaca, ele é um cartão para os poloneses. Carta em polonês é cartão. Então você vai tirar esse cartão polonês se você não tiver direito à cidadania. Então aqui na Wikipedia explica que inicialmente a carta polaca começou para dar cidadania para poloneses que foram para outros países durante a União Soviética. Então eles queriam repatriar esses poloneses, mas a pessoa não queria perder a cidadania do país onde ela estava, porque muitos países não permitem que você tenha duas cidadanias, ou então não conseguiria tirar a cidadania polonesa por algum motivo e queria. Então eles criaram isso que começou e durante muitos anos foi só para países da ex-União Soviética e que desde 2019 passou a ser para qualquer país do mundo. Então, em primeiro lugar, você tem que provar a sua relação com a Polônia e você tem que provar que você tem um conhecimento mínimo da língua polonesa. Só que mais pra frente, aqui na Wikipedia mesmo, eles falam que você tem que provar que o polonês é a sua primeira língua. Então é uma informação bem conflitante, a gente também vai falar sobre isso depois, que num ponto eles falam conhecimento básico e depois eles têm que falar que você tem que provar que você é nativo em polonês como se fosse a sua primeira língua, tipo você fala polonês melhor do que você fala português, no caso dos brasileiros. Então isso já começa a ficar estranho. E aí depois você vai ter que escrever uma declaração à mão que você faz parte da nação polonesa. A nação polonesa são poloneses que não necessariamente nasceram na Polônia. Então você é polonês e você está expatriado, você está longe da sua nação, do seu país e você quer voltar. Então esse é o segundo ponto, que você se sente polonês e você tem que provar então que você se sente polonês e que você tem antepassados poloneses. Você pode fazer tudo isso, mas se você não provar que você tem uma família polonesa, que é ou um avó ou dois bisavós. Se não for isso, também você não é elegível, segundo o que está aqui na Wikipedia, porque ainda não temos mais uma informação oficial, né? Então, o governo polonês soltou uma outra informação, aí recentemente deu uma maior agitação, nem sei se você viu isso, William, que nos grupos do Facebook estava todo mundo comentando que mudou as regras da carta polaca, que agora todo mundo vai É, poder tirar. E aí eu até entrei em contato com o pessoal aqui do consulado e ninguém nem sabia disso, então... é, o que na verdade mudou foram alguns benefícios que porcentagens, mas assim as regras é as mesmas.
O que tinha mudado é que assim, as pessoas encontraram uma outra maneira de interpretar o que já estava escrito e que poderia dar acesso a outras coisas, mas que não, isso não veio da Polônia, veio da interpretação que as pessoas começaram a fazer do texto e que ninguém confirmou. Então, a princípio, se você tem a carta polaca, o que isso te dá direito? Dá direito a trabalhar na Polônia, você não precisa de visto, é só vir e trabalhar. Você pode abrir a sua própria empresa na Polônia, como se você fosse polonês. Você pode estudar na Polônia de graça, com os mesmos direitos que um polonês teria à educação em polonês. Se você quiser estudar em inglês, como eu estudo, você tem que pagar, porque mesmo os poloneses têm que pagar para estudar em inglês. E você pode ter acesso à escola primária, pré-escola, educação infantil, né? E pode ter acesso ao serviço público de saúde em estado de emergência. Se ocorrer alguma guerra, uma pandemia, alguma coisa, e o país estiver em estado de emergência, você pode usar o sistema de saúde e você ganha 37% de desconto na passagem de ônibus e você entra de graça em museus. A princípio é isso. Então, se você quiser só vir para cá, por exemplo, e não trabalhar, não estudar, isso não te dá o direito, como um cidadão, de simplesmente ficar morando aqui e não fazer nada, digamos assim, vou depender de auxílio do governo para sobreviver porque eu não estou trabalhando. Isso você não tem direito. Então agora você vai ter que trazer documentos, provar toda a sua relação. Então o que vai acontecer? A gente vai conversar agora com o William, que fez todo esse processo, para entender como que é e o que acontece se você quiser se candidatar. Então, William, conta pra gente, como que você descobriu que existia a Carta Polaca? Então, eu descobri a carta polaca antes já dela ter vindo para o Brasil. Então, eu estava tentando o processo de cidadania e descobri a carta polaca por eu não ser elegível à cidadania. Não porque não tenha os parentes, mas questão de datas e que quem já conhece de cidadania sabe. Então, um mês depois da carta polaca ser aprovada no Brasil, acho que foi 6 de junho do ano passado, se eu não me engano, então eu fui atrás da carta polaca, né? Saber qual o processo e soube que eu deveria aprender o polonês, pelo menos o nível básico. Então, aí entra a questão da documentação, não sei se você quer já que eu dou o panorama completo, você vai... Sim, vai contando aí. Então, os primeiros... Qual é a questão da documentação? As documentações que me colocam como um descendente polonês, pode ser brasileiro mesmo, documentações feitas em cartórios brasileiros, contudo que elas sejam de inteiro teor, que ela seja dos parentes que fazendo a árvore genealógica. O William é filho de Eugênio, que é filho de Mirosław, que é filho de Victor, que é o polonês. Então todos esses documentos em inteiro teor que comprovam a ligação. E isso você tinha acesso? Você tinha toda essa árvore? Sim, esse eu tinha. Esse documento eu tinha. Eles não exigiram que fosse documentos em polonês, que se fosse em documento brasileiro mesmo, só apenas dizendo, então, você já tinha entrado em contato com o consulado do Brasil e perguntado se você podia fazer, ou você só tinha visto na internet e resolveu fazer? O contato que eu tive com eles falou, olha no site do governo polonês. Então eu olhei no site do governo polonês, em polonês mesmo, aí traduzi, e eu tive acesso a esses documentos. Mas aí, quando eu fui acho que eu fui no consulado, na embaixada, que foi em Brasília, né? Aí eu tive o William morava em Brasília, só para explicar para vocês. Ele fez tudo isso de Brasília, né? Senão, de Brasília, porque a maioria das pessoas que tem parentesco com poloneses estão mais para o sul, mas também tem gente em todos os lugares do Brasil. No caso dele, ele estava em Brasília na época, então ele foi lá no consulado. Sim, então, tive o contato para saber estudar o polonês através da embaixada. Então, tinha os documentos que comprovavam
elegibilidade e faltava aprender o polonês, né? Você Então, falava alguma coisa de polonês antes disso? nada, Nada. nada. Meu pai fala polonês, eu nada. Ele não cultivou, né? Então, É, eu também, foi a mesma é, história comigo. Minha mãe fala polonês, dá aula de polonês, mas não passou pra mim. é, e então, coincidentemente, a embaixada estava oferecendo curso gratuito de polonês, então eu já peguei o barco andando e fiz cerca de 2, 3 meses de aula. É pouco, mas toda semana ali tendo o ensinamento e aprendi coisas assim, cumprimentos básicos, coisas assim. E a professora chegou um tempo no final que falou: William, vai e faz, porque é o básico, faz o teste, faz a o teste para tirar o documento. Se é o básico, tá, já tá ok. Foi quando eu fui até o dia da prova. Antes disso, o cônsul me passou uns documentos, os papéis para assinar. Só apenas é tipo a entrada da carta polaca, né? O documento é feito todo gratuitamente pelo governo polonês. E ele começou a falar em polonês na entrevista. Ele Aí, marcou a entrevista, era só tu na entrevista ou tinha mais gente nesse dia que foi fazer a nesse dia só entrevista? tinha eu. Nesse dia só tinha eu para fazer a carta polaca. Ah, e um detalhe, fora o aprender o básico do polonês e a documentação, eu preciso citar um pouco da história da Polônia em polonês. É o resumo da história da Polônia, desde lá de antes da Primeira Guerra Mundial até hoje, assim, bem resumida. E aí Ele já o chegou moço começou. cumprimentando em polonês e seguiu falando só polonês. Polonês. Aí ele falou. Aí eu falei. Aí ele falou assim: mas você não fala nada? Falando em português. Eu falei assim: Nierozumie. Eu não entendo, Nierozumie. Falaram, ó, Então. eu sei falar que eu não falo, já é alguma Eu sei, coisa. já é alguma coisa. Então, aí. Ele falou: não é o suficiente. Não é o suficiente, tá? Aí que entra. Aí que eu encontrei um ponto de interrogação do acesso à carta polaca, porque parte das pessoas, por exemplo, você e eu somos descendentes bem diretos, assim, e há pessoas que, por exemplo, Áurea, no Rio Grande do Sul, que é uma capital polonesa, tem acesso ao idioma, né? Já cultiva desde criança, mas nós que não temos acesso, se torna um pouco mais difícil nesse ponto específico da interpretação do que é básico e para o governo polonês, né? Foi uma maneira deles, então, trazer pessoas que não vão ser de culturas muito diferentes, mas eles precisam trazer gente, eventualmente. Então, eles começaram a fazer esse convite para as pessoas que saíram. Só que os poloneses que saíram daqui saíram até a Segunda Guerra ou antes. Então já está na segunda ou terceira geração no Brasil. Dificilmente é alguém, filhos de poloneses imigrantes. Agora você vai ser neto ou bisneto. E o polonês é uma língua muito difícil. Então, minha prima, Miriam, e uma amiga dela que moram em Áurea, elas já falam, a minha prima principalmente, ela fala polonês, já morou na Polônia, foi freira na Polônia, e ela conseguiu de boa a carta polaca, só que ela fez um consulado em Curitiba, aí deu tudo beleza, tudo ok. Já a moça, ela já sabia menos, bem menos, mas ela conseguia entender, ela só não conseguia falar. E aí houve uma flexibilidade da questão da interpretação da cônsul, que estava no momento. Então ela relata que a pessoa conseguiu, as duas conseguiram a carta polaca e até postou esses dias atrás o documento chegando no correio, porque lá é uma festa, né? Em Áurea, Olha, que a maioria é legal. tudo polonês, tiraram foto no correio lá, que é um Com correio certeza. pequeno. Ah, então tem mais pessoas conseguindo do que eu imaginava, né? As pessoas então que realmente são Eu creio fluentes que estão conseguindo a carta. eu acho que são fluentes tranquilo, porque a questão dos 3 anos que você citou vinculado com a cultura, pelo que eu li, pessoas que não são os descendentes, não conseguem comprovar a descendência, mas que já possuem um laço com alguma associação polonesa certificada que consiga comprovar isso durante no mínimo 3 anos. E, e a partir daí ela consegue, mesmo não sendo polonesa, ela consegue acesso à carta Olha, polaca. isso é super interessante. Então, essa regra, ela não tá aqui onde eu tô lendo. Então,
Isso também é uma... porque eu tinha visto essa norma aí, mas eu achava que Aham. ainda era só para os países da ex-União Soviética, porque eu tenho uma amiga do Uzbequistão, a Ara, acho que já participou aqui de alguns vídeos, que ela morava aqui há 3 anos e fala polonês. Então eu estava falando para ela que eu achava que ela era elegível para fazer a carta polaca, porque ela já estava aqui no país e sabe a língua e tal há 3 anos. Então, se isso é possível para brasileiros também, é legal que abre essa possibilidade, mas então se torna um projeto a longo prazo. Se você quiser vir morar na Polônia, não sendo Sim, é polonês, possível. você tem que começar. Se você ainda não é envolvido com a cultura polonesa, você tem que procurar uma forma de se envolver o mais rápido possível. E eu nem sei exatamente quais são as formas de cultura que eles consideram válido, mas pelo menos para no que eu tinha lido para países da ex-União Soviética era dança folclórica, culinária, história e estudar a língua. Então, além de tudo isso, você também vai ter que ser fluente em polonês. E aí eu já não sei nem se vale a pena para É, mim investir tanto tempo para aprender a história, a cultura e a língua de um país tão é diferente como a Polônia. quem tem desejo, assim, e tem ascendência a polonês, eu acho que a melhor maneira para quem tem condição é ir para a Polônia e estudar polonês, fazer um intensivo de 9 meses que é oferecido para quem é descendente. Tem um desconto lá bacana pelas entidades vinculadas ao governo. E depois dos 9 meses vim fazer a carta polaca. Porque tá, tudo bem que é um investimento, ele vai pagar 10 mil zloty, que é 15 mil 11 mil reais. reais. Mas o que? Tipo, é um encurtamento, é comprar tempo, né? A pessoa vai, 9 meses já tá inserido na cultura, já vai ter. Mas você sabe que mesmo você que tá morando aí, a dificuldade que é pra fazer, né? Tipo, pra aprender. Sim, tem gente que tem mais talento para isso, tem gente que tem menos. Eu tenho menos É, talento porque eu tenho muita dificuldade de decorar coisas. Então, eu tenho que é, aprender usando 30 vezes a mesma palavra para lembrar da palavra. Tem gente que você fala uma vez e a é. pessoa não esquece. Então, se dependendo da sua memória, pode ser mais fácil ou não. E outra, assim, como posso dizer, a carta polaca pode te oferecer tipo uma ponte para a cidadania para quem não tem direito à cidadania. Então, se é o desejo muito da pessoa ter essa, esse vínculo com a polonidade e, consequentemente, ter o acesso à União Europeia, que é um segundo ponto, acho que vale a pena, mas é o preço a ser pago, né? O que eu ia falar é que eu acho assim, se você quer a cidadania polonesa para vir morar e trabalhar aqui, o caminho que eu acho que faria mais sentido é você vir para cá com emprego. Então, se você fala inglês, digamos, você não precisa ser fluente em polonês para vir trabalhar aqui, você pode falar inglês. Tem vários trabalhos mesmo para quem fala inglês. Mas não é o fala inglês que brasileiro geralmente fala, mas não fala, sabe? Assim, tem que realmente conseguir se comunicar. E aí o pessoal já entra no LinkedIn, coloca e vai procurando vagas por região e coloca vagas na Polônia e vai se candidatando. Então, se você consegue um emprego aqui na Polônia, a própria empresa já ajuda você a conseguir um visto de trabalho. Enquanto você estiver aqui, eles vão renovando o seu visto de trabalho. Aí depois você pode pedir uma autorização de residência, assim dizer, que é a carta Pobito, que daí você pode ficar aqui morando. E aí depois de, se eu não me engano, era 5 anos, mas eu acho que baixou para 3 anos, você pode pedir a residência fixa e cidadania. Então, se você tem 3 anos para se dedicar a isso, ou se você conseguir um emprego para cá, você não precisa dar carta polaca para procurar emprego. Você pode procurar emprego como brasileiro, sem falar polonês. Se você tiver alguma habilidade que uma empresa aqui na Polônia quiser, eles já te contratam e te trazem para cá. Muitas, inclusive, pagam a sua mudança e da sua família. Então, se você é bom no que você faz, você tem que ir atrás disso. Se você trabalha como professora e é fluente em inglês, tem curso e pode dar aula em inglês, temos brasileiros professores dando aula aqui na Polônia. Aula de línguas, ou às vezes, principalmente quando é para criança pequena,
Eles também contratam pessoas que são fluentes em inglês para escolas internacionais, porque aqui tem escolas para crianças que são em inglês. Tem brasileiro dando aula de história, tem brasileiro dando aula de matemática, de ciências aqui, mas sempre aquela coisa, você vai ter que comprovar o seu inglês. Mas eu acho que é muito mais fácil você conseguir comprovar o seu inglês do que conseguir comprovar um polonês. Certamente. Né? Certamente. Com certeza. E aí, eu, por exemplo, para estudar aqui, você também pode vir sem ter carta polaca, sem ter cidadania. Você vem como brasileiro. Você entra no site da universidade, eu tenho um vídeo inteiro explicando esse passo a passo. E você vai se candidatar para um curso e você vai pagar, mas é mais barato do que pagar no Brasil. Faculdade, mestrado, tudo isso é mais barato do que no Brasil. Então você vai pagar e você vai ganhar o visto para vir. E aí você vai ficando, você arruma um emprego, você vai arrumando um motivo para ficar, e se você ficar 5 anos, você se candidata à cidadania. Então, a carta polaca não é a única maneira de vir para a Polônia. A carta polaca te dá circulação livre, você vem e você volta quando você quiser. Mas lembra também que a Polônia faz parte do acordo de Schengen, e se você quiser vir ficar até 3 meses na Polônia, você não precisa de visto. Você, sendo brasileiro, pode vir para cá, passar suas férias aqui, fazer um curso, só que você tem que voltar no fim do 3º mês. Não fique ilegal na Polônia, porque isso estraga todo o seu histórico para o governo polonês, e aí se torna bem mais difícil mais para frente você conseguir cidadania, residência. Então, faça as coisas certinho. Então, é super interessante, tem muitas outras possibilidades, e a pessoa não precisa ficar focada só na carta polaca, principalmente para quem não tem Claro. raízes polonesas, né, e que vai precisar começar agora a se envolver com a cultura para daqui a anos tentar. Aí vale mais a pena você já tentar direto um emprego ou um curso para vir para cá e ir ficando, né? Pelo menos é o que eu acho. O que você acha, William? Muito melhor, né? Estar inserido na cultura é muito melhor, porque você está convivendo 24 horas com o polonês, né? Faz muito mais E como que sentido. foi essa experiência? Desanimou você ou você continua estudando polonês para tentar de novo? Não, eu acho que se eu estivesse em Brasília, eu continuaria estudando, né? Mas aí o curso também foi encerrado por causa do Covid. Então, mas não me desanimou, só me deu um panorama como fala, do desafio que é estudar sozinho. Né? Teve umas opções. Uma opção bacana que a gente não citou é que em Curitiba tem a Federal da Curitiba, ela tem um bacharelado em polonês, de graça, e as inscrições estão abertas, inclusive, se eu não me Olha, engano. fica a dica do William aí. Você pode fazer letras em Gratuito. polonês nossa senhora, você vai Isso. precisar rezar muito, vai precisar acender umas velas, me liga que eu acendo vela pra você, porque coitado de quem fizer esse curso, que é uma língua difícil, né? Mas brincadeiras à parte, tá aí, tá disponível. Se você realmente tem interesse e tem essa ligação com a cultura, vai lá. E não tem idade máxima, né? Às vezes muita gente me assiste e pergunta: mas eu já tenho 40 anos, eu já tenho 50 anos, eu já tenho 60 anos. Será que vale a pena começar agora? Ué, vale, né? Que nem a minha amiga fala, mais jovem você não vai ficar. Então, se você não começar agora, vai começar quando, né? Tudo vale a pena, é só ir lá e começar uma nova fase da sua vida. Então, não interessa Eu quantos digo assim, anos. Ana, que é importante a pessoa fazer poucas coisas e fazer bem feito, né? Então eu pausei o meu estudo de polonês agora porque eu tenho tô centralizado na minha profissão, e a minha profissão vai me possibilitar estar onde eu desejar estar. Então eu prefiro fazer poucas coisas e conseguir concluir elas do que eventualmente começar várias coisas e não fazer. Então a questão se a pessoa tem um desejo realmente de falar, eu desejo ir para a Polônia, e o caminho que eu escolhi foi esse. Então martela na cabeça sempre esse objetivo, que é possível sim, só que tem um preço a ser pago, né? Cada escolha é uma renúncia. Quando você escolher uma coisa, você vai ter que abrir mão de outra. Então, se você vai escolher o polonês, você vai ter que abrir mão, talvez, de estudar inglês ao mesmo tempo, ou estudar outra língua, porque eu não consigo, eu preciso estudar inglês, eu preciso melhorar o meu inglês, porque eu estou estudando inglês e eu ainda tenho dificuldades. Então, eu parei o polonês agora, nesse momento, porque eu estou focando no inglês. E a minha cabecinha não consegue estudar as duas línguas ao mesmo tempo, porque principalmente o polonês, para mim,
É muito difícil, é zoado, que nem falam lá em São Paulo, é zoado. Mas eu não quero desanimar ninguém a aprender o polonês, é super interessante, Jamais. você passa por várias emoções, você chora, você se desespera, depois você fica feliz que você aprendeu. E eu acho que qualquer coisa que você aprenda, que você estude, que você invista o seu tempo e conhecimento, só vai acrescentar para sua vida e só vai exercitar o seu cérebro, né? Só vai ajudar. Então acho É que a gente isso. falou tudo. Falta a gente falar o quê, William? Falta. A gente. Acho que tá ok. Tá tudo. É, eu acho que falamos bastante. E você vai fazer então a carta polaca um dia de novo? Podemos acompanhar o seu processo? Quem sabe daqui a uns anos a gente faz um. Sim, daqui uns anos, porque como eu falei, se abrir novamente, eu tenho pretensão de voltar para Brasília e voltar a estudar na embaixada se houver a abertura do nova turma polonês. Então facilita. Então, mas o meu plano é dentro assim de talvez de 2 anos ir fazer um intensivo na Polônia, né? 1 ou 2 anos fazer um intensivo para justamente aprender rápido e fazer a carta polaca. Eu que eu não quero morar no Brasil. Meu desejo era morar um tempo na Polônia. Então, boa sorte para você. Nos Obrigado. mantenha informados. Então tá bom, gente. É isso. William, você tem Instagram? Você quer divulgar suas redes Bom, sociais? se alguém tiver dúvida quiser perguntar, é William Zorawski, em todas as redes, né? Facebook, Instagram. Na verdade, eu sou mais Facebook e Instagram. William Zorawski, Zorawski, Zorawski. Pode me chamar lá. E eu vou colocar o link também aqui embaixo, porque é um pouco difícil, como todo sobrenome polonês. Ok. E é isso então, gente. E os links de tudo que a gente falou vai estar aqui na descrição do vídeo para você. Boa sorte. Tendo mais notícias sobre a carta polaca, a gente vai atualizando, mas como vocês podem ver, isso muda muito. O William ontem estava vendo algumas novas mudanças e interpretações do governo polonês. E por isso, então, é difícil quando o pessoal me É, pergunta o que pode, o que não pode, o que precisa para fazer a carta polaca, porque é meio subjetivo. Mas sabemos que você precisa falar o polonês fluente, não adianta falar só o básico, fluente, e saber a história do início ao fim. A história eu é, acho que é mais fácil de aprender, porque você pode estudar em português. é, e fica um pedido ao governo polonês, se alguém do governo polonês ou tem acesso, estiver assistindo, que deixe mais claro a questão da necessidade do que é básico e o que é fluente, porque existe um conflito aí que, no meu entender, precisa ser resolvido. Exatamente. O A idioma. regra tem que ser clara, né? Senão não dá. É, A gente tem que saber exatamente o que investir, porque olha, o William acabou perdendo tempo, energia e dinheiro, tirando certidões e fazendo é, curso e tudo isso, achando que ele estava cumprindo todos os pré-requisitos e não estava, porque a informação não era clara. Então o governo polonês está devendo isso para as pessoas que amam a Polônia e querem vir morar aqui na Polônia e contribuir. Então eu acho que o mínimo que o governo polonês tem que fazer em consideração a essas pessoas é tratar elas com respeito e passar a informação exata do que é necessário para não acabar desperdiçando o tempo das pessoas que estão fazendo isso, não para dar o golpe, não para tentar fazer uma coisa que eles não têm direito, mas porque acham que estão atendendo aos pré-requisitos. Então, sim. aí você chega lá, o cônsul trata você como se você fosse louco por estar lá, tipo, você não fala nada. Tipo, como assim não falo nada? Ele é gente Falo. boa, assim, ele foi direto, eu achei engraçado, né? Mas ele é uma ótima pessoa, eu conheci ele, é uma boa pessoa. Agora, realmente, né? Quando a gente vê que a gente não fala nada, nossa, realmente não falo nada. Aí você fica lá sentado na frente do cônsul, tipo, com uma cara de pastel. Tipo, desculpa. Exatamente. Não, é a maneira polonesa de falar direto. Eu acho que tem que falar na cara mesmo, sabe? Se É, você acha que eu não falo o suficiente, fala na cara. Eu não tô criticando o cônsul polonês do Brasil, com certeza ele tá não, lá não. fazendo o que ele pode, de acordo com a orientação que ele recebeu do governo polonês. Claro, Não e fez tô, certo. né? Não tô dizendo que o problema é ele, eu tô só falando que, de alguma maneira, essa regra tem que ficar clara É, e o que vai ser esperado que você fale nessa conversa com o cônsul. Então,
se você vai ter que contar a história da Polônia em polonês, coloque isso lá, sabe? Tipo, você tem que saber o polonês básico, mínimo, para conseguir contar 1000 anos de história da Polônia em polonês. Aí as pessoas já conseguem entender o que é básico na interpretação do governo polonês. Mas, gente, então é isso. Obrigado por assistir. Vou deixar aqui embaixo todos os links também para as redes sociais do William. E até a próxima. Tchau, William. Muito Até obrigada. mais. Tchau, foi um prazer. Foi um prazer também. E